Muito bem, pessoal, voltamos aqui para mais um bate-papo e o tema aqui deste vídeo que eu quero fazer com vocês dessa aula é arbitragem versus jurisdição. Gente, existe aqui um entrave entre arbitragem e jurisdição. Primeira coisa, vamos lembrar o que é jurisdição, gente. Conceitos básicos em que as pessoas acham que sabem, mas vamos lá, vamos aprender juntos. Jurisdição, gente, nada mais é jurisdição, dizer o direito, não é isso? Ou seja, é uma atividade pela qual o juiz estatal ele examina aquela pretensão e resolve o conflito de interesse. E o objetivo é de resguardar a paz social. O objetivo da jurisdição é essa, não é, gente? É a paz social, é viver em paz e, consequentemente, determinar o império da norma do direito. O império da norma, gente, é como se fosse uma ordem, sabemos isso. A lei nada mais é do que uma própria ordem, ora imposta. É o poder do Estado em dizer o direito e como que se aplica aquele direito em si, ok? Bom, gente, aqui nós temos vários doutrinadores dentro da área de processo civil que mandam muito bem, e o primeiro que eu cito, gente, é o Zé Eduardo Arruda Alvim. O Arruda Alvim, gente, ele fala o quê? Que a palavra jurisdição, ela vem do latim jus, que é direito, e dicere, que é dizer, que significa dicção do direito, que obviamente, quem que diz o direito? É o Estado. Outro grande doutrinador, gente, Ovídio Batista, ele diz o que para nós aqui, gente? Que o ato jurisdicional, ele é praticado pelo juiz e tem o dever, repito, o juiz tem o dever de solucionar aquela situação ora apresentada. Bom, mas atualmente, meus caros amigos, a jurisdição, ela atravessa uma grande crise. Gente, isso é notório. Todo mundo está vendo. A jurisdição, gente, ela atravessa uma grande crise. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Primeiro que o judiciário ele é moroso, ele é custoso, ele é formalista e, principalmente, como é que eu vou delimitar, não é? Vou delimitar jurisdição numa situação que envolva a relação pela internet, não é? Será que é a minha cidade que vai ser a jurisdição? Será que é a sua? Será que é do produtor daquele objeto? Será que é da cidade daquele prestador de serviço que eu estou intermediando? A lei é do nosso país ou é do outro país? Opa! O prazo para arguir na justiça no Brasil é um, em outros países é outro. Então, olha só, gente, o grande problema hoje, né, uma DR, né, gente, discutir a relação com a jurisdição hoje. Que a jurisdição, ela é muito bonitinha quando a gente pensa do ponto de vista de limites materiais. Cidade de São Paulo, jurisdição paulistana. Ótimo. Mas é um caminhão que saiu de Santos, do Porto, subiu a serra, passou por São Paulo, foi até o Rio de Janeiro e descarregou em Salvador. Pronto. Aí você já teve um entrave jurídico maravilhoso. Entendeu? Ele é muito bonitinho, gente, quando resolve, né, são situações pontuais. Claro, eu fiz o contrato aqui em São Paulo, somos de São Paulo, o imóvel é de São Paulo. Mas, gente, é muito fácil, a lógica é de São Paulo. Tá certo, senhores? Mas aí você tem situações muito mais delicadas e é onde entra a arbitragem, meus caros amigos. É onde entra a arbitragem. E o seu escopo é exatamente esse, de tentar resolver esta situação. Por quê? Vou passar isso para vocês e vai ser agora. Vamos lá. Que necessariamente, gente, a arbitragem aqui. Vou resolver esse problema agora com vocês aqui. A arbitragem é a solução desse conflito da jurisdição. Porque, gente, se eu tenho um produto, se eu tenho um serviço, e eu vou sair com esse produto de Porto Alegre, e vou até, sei lá, Natal, Rio Grande do Norte, atravessar o Brasil. Eu posso colocar nesse contrato que, caso tenha algum problema, o árbitro será resolvido, o conflito será resolvido pelo árbitro XYZ de tal lugar.
Olha que produto bom, gente, para você oferecer para as transportadoras, meu filho. Gente, é exatamente isto. É para oferecer para as transportadoras. Quantos conflitos... Claro, existe, obviamente, a seguradora, que paga a carga, aquela coisa toda. Porém, gente, nós temos uma situação muito clara em que tem coisas que fogem da seguradora. É onde entra o árbitro. Como, por exemplo, meu caro amigo, uma situação que envolva o descaso do motorista. Né? O nosso caminhoneiro, né, o nosso carreteiro, ele podia apenas ficar 3 ou 4 horas naquele lugar para não perder, né, o tempo da carga, e ele ficou 12 horas, 18 horas e perdeu-se a carga. E aí, quem que vai resolver? O árbitro. Tá bom? Funciona assim. Gente, aí no outro ponto também que eu quero falar para vocês é a natureza jurídica da arbitragem. Tá, gente? Gente, o que fala, gente, o Alvin, quando ele fala em natureza jurídica, tá bom, gente? Ele fala que existem algumas teorias, a chamada teoria contratualista, também chamada de teoria privatista, tanto faz, contratualista ou privatista, teoria processualista ou publicista, ou a teoria intermediária, também chamada de teoria conciliadora. Então, repito, são 3 as naturezas jurídicas da arbitragem: contratualista, processualista e intermediária. Ok? O que fala a teoria contratualista, também chamada de privatista? Significa, gente, caráter privado da relação arbitral, certo? É uma decisão e o acordo entre as partes. Essa é a teoria, tá certo, gente? Privatista, ou também chamada de contratualista. Tudo bem? Bom, já a teoria, gente, processual, jurisdicional ou publicista, tanto faz, institui a arbitragem uma natureza processual. Uma natureza puramente processual equiparada à jurisdição do Estado, tá? Mas que não necessita da homologação do Poder Judiciário. Então você pode falar que a natureza jurídica da arbitragem também é processual, ou jurisdicional, ou publicista? Sim, porque tem um procedimento, tem um método, tá ok? Bom, gente, e aí é claro que nós temos a teoria intermediária, né? O que seria a teoria intermediária ou mediadora, né? O que ela fala para nós aqui, gente? Que a decisão do árbitro não é uma sentença. Porque ele não tem essa decisão do juiz arbitral, não tem a capacidade de ser executada. E aí precisa procurar o Poder Judiciário para poder executar aquela situação. Gente, se vocês soubessem o poder que é dado ao árbitro no contrato, vocês tomariam muito mais cuidado em ser árbitros. Por quê? Quer conhecer uma pessoa, dê um pouco de poder a ela. Vou te dar um exemplo que foi colocado em 2016 na Lei de Arbitragem, e eu quero já antecipar esse assunto para vocês. Vamos imaginar que nós temos um contrato. E esse contrato, aqui conosco, tudo bem? Esse contrato aqui conosco, necessariamente, meus amados amigos, traz o que em seu bojo? Ele traz em seu bojo uma situação muito clara de uma escolha de um árbitro, ok? De uma escolha de um árbitro. E necessariamente, meus queridos amigos, esse árbitro, ele sucumbe, ele tira poder, por exemplo, do Estado e passa para ele. Imagine se esse árbitro tivesse a capacidade de fazer penhora, gente. Imagine se esse árbitro pudesse fazer arresto, pudesse fazer sequestro. Isso é muito grave. Mas olha só, vou contar um poderzinho que vocês têm. É assim, o juiz mesmo, lá do fórum, bloqueia a conta da empresa. Só que no contrato da empresa tem a cláusula arbitral. Você sabia que o árbitro nomeado nesse contrato pode desbloquear a conta judicial que foi bloqueada pelo juiz do fórum? Porque naquele contrato, naquela relação, naquele envolvimento,
Nem o juiz do Estado pode julgar. Só pode julgar o juiz arbitral. Gente, isso aqui é uma coisa que se as pessoas soubessem... Gente, quando a gente fala isso para a empresa, a gente fala, empresa, você quer evitar de ter problemas na sua empresa, meu filho? Você quer evitar? Você quer evitar de ter bloqueio judicial na tua conta? Coloque em todos os seus contratos a nossa cláusula arbitral, meu filho. Consequentemente, você não vai ter mais problema nenhum. Porque se houver o bloqueio judicial pelo juiz lá do fórum, eu, como árbitro, apenas notifico o juiz e notifico o banco e desbloqueio a sua conta. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? É que as pessoas não conhecem a arbitragem, pessoal. E por elas não conhecerem, elas desconhecem informações que são simplesmente maravilhosas para que possam ser tratados nesse aspecto. Tudo bem? Então, gente, gravem bem esse aspecto e eu falo já já, tá certo? E volto daqui a pouquinho com mais vídeos.